Buscamos caminhos que nos permitam ser melhores. Entre provas e conquistas, progredimos como ser. Em cada circunstância, aprendemos novas lições. Olá, amigas e amigos, sejam todos bem-vindos ao canal aqui do Centro Espírita Amor Próximo, né? A nossa TV SEAP. Hoje nós teremos como tema de palestra Francisco, o Sol de Assis, como ser um missionário do Cristo. Falaremos sobre esse assunto de um dos grandes expoentes, né, que já passaram aqui pela nossa humanidade, considerado um grande reformista dentro da Igreja Católica, tendo fundado uma ordem de importância muito grande. Francisco de Assis é reconhecido também como protetor dos animais, né, pelas causas ambientais, e a gente vai falar um pouquinho sobre tudo. Vamos falar um pouquinho sobre a vida dele, aspectos interessantes e como que a doutrina espírita olha a vida deste que foi um grande expoente para todos nós e que nos legou grandes ensinamentos. Então vamos lá? Vamos passar algumas informações básicas sobre quem foi Francisco de Assis. Então, o nome completo, né, é Giovanni di Pietro di Bernardone. Ele ficou conhecido como Francisco de Assis. E a gente vai explicar o porquê que ele teve esse nome, né? O nome dele era Giovanni, mas por que ele ficou conhecido como Francisco? Ele nasceu, né, não tem a informação ao certo. Os historiadores dizem que ele nasceu entre 1181 e 1182. Ele foi o fundador da Ordem dos Frades Menores, ou a Ordem dos Franciscanos. O desencarne de Francisco de Assis ocorreu em 3 de outubro de 1226. E aí alguns consideram que ele completou, né, na sua jornada terrena 44 anos. E ele virou santo, né, pela Igreja Católica, né, ele foi canonizado em 16 de junho de 1228 por Gregório IX. Interessante falar que ele foi considerado, né, até hoje, um dos santos que mais rápido, quer dizer, uma das pessoas que mais rápido foi canonizada. E em 1979, ele foi proclamado por João Paulo II, também Papa Católico, como santo patrono dos ecologistas. Então, a gente já falou aqui também no nosso canal sobre a questão do desequilíbrio ambiental, dos assuntos relacionados à ecologia, e a gente também traz um expoente, né, enquanto espírito que veio aqui e reconhecido por uma comunidade religiosa, que é a comunidade católica, como um patrono das causas ambientais. E aí, o que a gente já traz logo de interessante. O nome de Francisco de Assis era Giovanni, mas ele ganhou esse apelido de Francisco de Assis, né, porque a família dele, né, apesar de eles serem italianos, o pai dele era um comerciante muito próspero, muito rico, e viajava para a França com muita frequência. Então, nessas viagens, né, o Giovanni, ele gostava muito, e dentro da vila na qual ele morava, ele andava como se fosse um pequeno francês. E aí, dentro do italiano, né, o Giovanni, ele era chamado de Francesco, que seria uma alcunha de como se fosse o pequeno francês, justamente pelas roupas que ele utilizava, né, o comportamento afrancesado que ele tinha. Então, ele acabou recebendo um apelido na vila e também da sua família de Francesco, que a gente traduz como Francisco. E aí, o fato também de ser de Assis, né, é da localidade da qual ele morava, né? Ele morava numa comunidade chamada Assis, na Itália. Então, daí é Francisco de Assis, Francisco daquele local. E o nome Giovanni também era o nome dele original, se a gente pode dizer assim, era um nome com uma origem também religiosa. Dizem que a mãe, né, tinha entrado na igreja de São João Batista e lá teria tido a vontade de fazer uma homenagem a São João e colocou o nome dele de Giovanni. Então,
por isso que o nome dele era Giovanni, e depois ele acabou recebendo o apelido de Francisco, como a gente já falou anteriormente. E aí, a gente também precisa entender, a gente tem a visão de Francisco de Assis como um homem pobre, um homem que teria vivido na pobreza, né, com uma extrema humildade. Mas o passado de Francisco de Assis é um passado de grande riqueza. E, como a gente falou anteriormente, ele era filho de um homem, um comerciante muito próspero na Itália, em Assis, e a família tinha uma origem rica. E aí, Francisco ele foi acostumado, ele viveu na sociedade como um jovem rico, um jovem até fútil, que usava as melhores roupas, as melhores comidas, tinha acesso a muitas coisas que a maioria dos jovens da época dele não tinha acesso. Só que Francisco ele tinha um sonho de ser cavaleiro. E ele chegou, inclusive, a se alistar e ter trabalhado, assim, a gente pode dizer, né, ter servido como um cavaleiro. Naquela época, né, na época ali de 1100, a gente tinha a época das cruzadas, né, então tinha os cavaleiros templários, que eles eram cavaleiros que prestavam serviço, de certa forma, à Igreja Católica. Então, eram homens com muito poder, né? Homens com uma penetrabilidade social muito grande, uma influência muito grande. Então, Francisco, enquanto jovem de uma família, a gente poderia dizer bem abastada, ele tinha um sonho de ser um cavaleiro. E engraçado, ele foi cavaleiro, ele não chegou, né, a um nível alto, mas ele se alistou ali, ele foi soldado, e ele ficou preso. Logo no início, ele acabou ficando preso e ficou durante um ano detido. E ele só conseguiu, posteriormente, ser solto porque a família, né, pagou como se fosse um resgate para ele poder ser liberado. E aí, Francisco voltou e meio que ele ficou ali numa situação assim: continuo nessa vida de para ser cavaleiro, não continuo, o que eu faço? E a partir de então, Francisco ele passa a ter uma vida mais mundana, né, como a gente poderia dizer assim, uma vida muito agitada, com muita paixão, muita aventura, bebida. Isso é que os biógrafos dizem, né, em relação ao comportamento de Francisco de Assis. Posteriormente, Francisco de Assis tem uma mudança, e aí é onde ele começa a mudar a sua forma de ver o mundo. Ele ainda participa de uma segunda campanha de guerra, mas ele acaba tendo nessa campanha uma mudança ali que ele percebe que ele deveria mudar. Então, num dia, Francisco ele sonha que ele estava num palácio grande com muito dinheiro e tinha uma linda donzela, né? E ali, quando ele vê aquilo, né, ele ouve uma voz. E a voz diz o seguinte: vocês podem me acompanhar aqui lendo pelo slide. Quem te pode ser de mais proveito? O senhor ou o servo? E aí Francisco, no sonho, responde: o senhor. E aí, novamente, ele ouve a voz, né? Então, por que deixas o senhor pelo servo e o príncipe pelo vassalo? E aí, Francisco, ainda no sonho confuso, ele responde: que queres que eu faça? E a voz replica: volta para a tua terra, e te será dito o que haverás de fazer, pois deves entender de outro modo a visão que tivestes. E essa informação, ela consta num livro, vocês estão vendo aqui também no lado, né, que fala um pouco sobre a vida de Francisco de Assis. Essa referência a gente pode encontrar no Portal dos Capuchinhos. Tem lá o trecho, né, em português do que seria a vida do Francisco de Assis. E nesse sonho, então, que Francisco tem, que foi o início do despertar dele, ele foi chamado por uma voz que mostrou a riqueza e falou: o que você está seguindo? E ele tem ali um despertar de que ele estava seguindo algo que não era correto, algo que não iria levar ele à real felicidade. E aí, nesse período ainda, Francisco ele ainda sonha, ele tem um sonho com uma mulher corcunda. E esse sonho ele relatou diversas vezes ao longo da sua vida, que
ele falava que aquela mulher que acompanhava ele era uma vida de pobreza. Aquela mulher falava que iria ficar acompanhando ele para sempre. E ele passou isso para todas as pessoas de que, de fato, o chamado que ele estava sendo convidado era, sim, de ter uma vida de pobreza, uma vida de abnegação. E a gente vai perceber que, a partir desses sonhos, né, Francisco de Assis, ele era portador de uma mediunidade muito grande. E a comunicação espiritual com ele era uma coisa muito intensa. Então, o despertar de Francisco acontece sempre nessas questões dos sonhos. Ele sonhava e ele tinha esses, como se fossem insights, aonde a espiritualidade iria ali conduzindo a sua vida. E aí, o primeiro ponto que a gente já traz para vocês aqui. A gente está falando, né, como ser um missionário do Cristo. A gente está também abordando esse assunto na nossa palestra. Então, o que a gente traz de ensinamento de Francisco de Assis é o quê? É que nós precisamos estar atento aos chamados do Cristo. O Cristo nos chama o tempo todo. Será que nós estamos atentos a esse chamado? Será que a gente está prestando atenção nas informações que nós recebemos? Então, amigos, continuando aqui a nossa palestra, agora a gente vai para um segundo momento muito emblemático da vida de Francisco de Assis, que é o convite para a reforma, né? E a gente vai perceber o entendimento de Francisco em relação ao convite, né? E como o significado que a gente pode tirar disso. Dentro da vida de Francisco, né, tem um momento que acho que ele estava retornando dessa campanha, né? E aí, dessa segunda campanha de guerra, se não me falha a memória. E aí ele entra na igreja de São Damião. E ele vê essa imagem de Jesus, né? Essa imagem no crucifixo. E é realmente essa imagem aqui, não foi uma imagem aleatória que a gente escolheu. E a igreja estava em ruínas, estava praticamente destruída. E aí, nesse momento que ele vê essa imagem, ele ouve uma voz que ele atribui ser a voz de Jesus, que fala: Francisco, restaura minha casa decadente. Existem várias frases, né, que talvez teriam sido ditas, mas a que os historiadores atribuem desse momento foi de fato essa. Então, que Jesus teria pedido para Francisco restaurar a casa dele. E aí, que interessante, quando Francisco ouviu isso, o que ele entendeu? Jesus está me pedindo para eu reformar a igreja. E ele entendeu esse processo de reforma como um processo de reforma física, né? E aí ele junta um grupo de amigos, ele era um jovem muito conhecido naquela localidade, e ali ele consegue juntar recursos para fazer a reforma da igreja. A gente sabe que Francisco, na verdade, o convite que foi feito para ele era para fazer a reforma espiritual de todo o movimento eclesiástico que tinha na época. Mas Francisco, ainda na sua condição ali inicial, ele não estava totalmente desperto para entender que o convite era dessa magnitude. Mas, de todo modo, ele não deixa de fazer, né? Ele escuta o convite e, ainda que ele tivesse tido uma interpretação um pouco diferente do que era esperado, ele partiu para a ação. E a gente vai perceber que, para ser um missionário ou uma missionária do Cristo, a gente precisa agir diante as oportunidades do trabalho. Não adianta nada a gente, muitas das vezes, estar atento aos chamados, mas quando os trabalhos acontecem, quando as oportunidades surgem, a gente não agir, a gente ficar num comodismo. Então, ainda que a gente tenha um conhecimento limitado, ainda que a gente interprete de uma forma limitada, como foi o caso de Francisco de Assis, a gente precisa agir, a gente precisa ter uma ação. E aí, continuando, um dos grandes momentos também da vida de Francisco de Assis se dá em relação ao desapego dos bens materiais. E dentro desse processo do desapego aos bens materiais, tem uma passagem que é muito forte, muito interessante, a gente poderia dizer assim. Vou cortar até aqui, começando de novo. Uma passagem muito interessante foi o desapego aos bens materiais.
E aí, quando ele inicia o processo de reforma da igreja, a gente pode trazer, né, uma questão que é muito interessante, que é ele resolve vender alguns bens, né, seus, mas também da loja lá do pai dele, para conseguir juntar recursos para poder fazer essa reforma física. Só que ele pegou os bens e vendeu por um preço abaixo do valor do preço de mercado. E aí ele pegou aquele dinheiro que ele conseguiu e ele doou para a igreja para poder fazer a reforma. E aí o pai ficou ensandecido, o pai não aceitava aquele comportamento do Francisco de pegar os bens, muitas coisas ali que foram colocadas à venda que era do pai, e ainda por um preço abaixo do mercado e ter doado à igreja. E aí o pai ficou extremamente furioso e acorrenta o Francisco dentro de casa durante um bom período. E depois, a própria mãe de Francisco acaba libertando ele, e Francisco foge para a igreja. E ele acaba se refugiando na igreja local, né? E um bispo ali passa a dar guarita a Francisco. Só que o pai, ainda muito furioso, muito chateado, vai atrás de Francisco cobrar explicações. E faz um escândalo, né, na comunidade, dizendo que Francisco de Assis, né, quer dizer, Francisco, o filho ali, ele era um dissipador de bens, que teria pego os bens dele para fazer mau uso, né? E aí o Francisco, num ato muito, muito corajoso, ele entende que ali ele deveria ter uma mudança de postura. Então, o que ele faz? Ele se despe e ele entrega as roupas dele para o pai. Ele fica nu na frente das pessoas e ele fala que, a partir de então, ele renunciava ao nome, aos bens que ele tinha, a tudo que vinha do pai, para que ele pudesse viver a vida na qual ele estava sendo chamado. E aí ele entrega e ele vai embora. Alguns historiadores dizem que essa relação ela não foi refeita porque o pai achava que Francisco tinha ficado maluco, tinha desenvolvido algum problema. Mas Francisco, de fato, renunciou a toda uma vida de riqueza, a toda uma vida de prosperidade material, em busca da prosperidade espiritual. E aí a gente traz um terceiro item, né, da nossa série aqui, como ser um missionário do Cristo. E a gente traz, saber renunciar aos bens materiais em prol do desenvolvimento de uma vida espiritual. Nós somos chamados o tempo todo. As oportunidades do trabalho vêm e muitas das vezes a gente age. E aí eu pergunto, será que a gente sabe renunciar quando tem as escolhas entre servir a Deus e servir a Mamon? Será que a gente sabe, de fato, fazer as escolhas pautadas no nosso desenvolvimento íntimo? Então fica a questão para a gente. E aí, continuando. A partir de então, né, do processo de renúncia de toda a riqueza ali, Francisco de Assis começa o seu desenvolvimento de fato espiritual, ele começa a se acentuar. E aí, a gente vai ler aqui, né, um pedacinho que Francisco utiliza como divisor de águas da vida dele, que é o que ele utiliza como base para o seu voto de pobreza, que ele passa a adotar desde então. Ele, fazendo uma leitura, né, da Bíblia, ele passa no Evangelho de Lucas, e no capítulo 9, uma mensagem chama muita atenção dele. E a mensagem diz: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro. Nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de ali saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo-vos dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Esse trecho de Lucas é a mensagem que Jesus passa
aos apóstolos de como eles deveriam vivenciar e pregar o seu evangelho de amor. E aí Francisco entende que a vida de um verdadeiro apóstolo, ela tem que ser uma vida, né, com desapego material. Não teria como você servir ao evangelho de Jesus, como você fazer a divulgação do Evangelho de Jesus se você está preso a pautas materiais, se você está preso a pautas mundanas, se assim a gente pode dizer. Então ele entende que a vida dele tem que ser pautada no amor, na caridade, na simplicidade, na humildade e principalmente no despreendimento dos bens terrenos. Não tem como alcançarmos os tesouros do céu, né, se assim a gente pode dizer, se nós estivermos presos aos tesouros da terra. E aí, continuando. Então, a gente sabe que para ser um missionário do Cristo, eu preciso estar atento, eu preciso agir, eu preciso renunciar. E o principal, eu preciso exemplificar os ensinos do Cristo. Não tem como ser missionário se a gente não exemplifica. Por isso que é difícil, porque muitas das vezes nós conseguimos fazer alguma dessas etapas, mas a gente ainda não consegue exemplificar. Porque o exemplificar é, de fato, o vivenciar. É, de fato, você abrir mão de tudo aquilo, né? E você sair da retórica e você passar para a vivência. Então, continuando, né, Francisco, ele começa ali o seu processo apostolado, né, seu processo de divulgação ali da mensagem de Jesus, e ali ele começa, olha só que interessante, ele começa a contagiar outros homens, e vários homens passam a segui-lo. E não eram somente homens pobres, mas também homens abastardos, homens com grandes recursos financeiros, que também abrem mão dos seus bens, que abrem mão das suas posses, para o quê? Para poder vivenciar a vida daquele que estava ali, né, divulgando a mensagem de Jesus. E a gente traz de interessante uma coisa para vocês, porque o número ao certo, mais ou menos, seguidores de Francisco de Assis, estima-se que foi entre 200, 300. Então, ele consegue um bom número de companheiros para segui-los, né, para levar aquela vida de assistência aos pobres. Porque Francisco entendia que você assistir aos pobres, você deveria estar igual aos pobres. Não tem como você ajudar alguém se você está numa condição muito diferente daquela pessoa. Não tem como você, talvez, fazer a caridade, né, de acordo com a visão de Francisco de Assis, se você está muito distante daquele mundo. Isso vai causar uma certa estranheza, vai causar uma certa repulsa. Então, a partir do momento que você se nivela socialmente, você consegue, de fato, atingir mais rapidamente aquele coração. E aí, interessante, Francisco começa, né, tem um grande número de seguidores que passam a ajudá-lo, que passam a acompanhar o seu trabalho, e ali ele resolve, né, tem uma ideia de fundar uma ordem, e aí que seria baseada na regra primitiva, uma regra que tinha, a gente poderia dizer assim, que era de fato a vivência da pobreza absoluta, né, e da vida literal do Cristo. Então, o que Francisco entende? Essa regra primitiva, que na verdade ela foi seguida ali pelos apóstolos, é na verdade uma vida de total contemplação a Jesus, mas você abrindo mão dos bens terrenos, né? Como a gente já tem falado aqui na nossa palestra. E aí ele precisa da autorização de quem? Do Papa. Porque para fundar uma ordem, ele precisava da autorização do chefe máximo da Igreja Católica. E a partir de então, o que ele faz? Francisco de Assis, ele se direciona a Roma com um grupo de companheiros. Como que foi, né, esse trecho que a gente vai mostrar para vocês? Ele é de um filme que conta um pouco, né, assim, dá, lógico, um sentido mais literário, mas é muito interessante a gente ver, né, a gente sente como que teria sido esse encontro
de Francisco de Assis com o Papa. E ali, nesse momento, assim, a gente, já até adiantando um pouco aqui, Francisco, ele chega a Roma e ele tenta falar com o Papa. E ele não consegue falar com o Papa. As pessoas não, os cardeais, né, eles veem Francisco sujo, moribundo, e fala: Francisco, o que faz aqui? A gente não quer alguém como você aqui dentro. E ele nem tinha tido contato com o Papa. E o que acontece? Ele acaba meio que voltando. E aí, nisso que ele pensa em voltar, na verdade, desculpa, fazendo a correção, ele pensa em voltar, um dos cardeais fala que ele deveria pregar aquela pobreza e aquele amor aos porcos, que somente os porcos andavam igual a ele. E o Francisco, ele retorna, e ele passa como se fosse num chiqueiro, e ele vê os porcos. E ele, com um grupo desses amigos, né, que estavam andando com ele, eles fazem a pregação aos porcos. E aí, depois de eles estarem muito mais sujos, eles recebem uma mensagem. E aí, o interessante, o Papa tinha sonhado. Durante aquele período, a igreja estava passando por algumas dificuldades. E ele teve um sonho, que a gente vai falar depois desse vídeo. Ah, desculpa, gente. Acabei me empolgando aqui. Então, continuando, amigos, a gente precisa aqui trazer a informação, né, de como a gente pode ser um missionário do Cristo. Então, a gente já viu que a gente precisa estar atento, a gente precisa agir, a gente precisa saber renunciar, a gente precisa exemplificar e, principal, a gente também tem que reunir forças. Uma só andorinha não faz verão. A gente precisa reunir amigos, né, no ideal do bem, para multiplicar o amor. E aí, continuando aqui, o que a gente traz de tão interessante? Francisco estava tentando falar com o Papa, como a gente falou anteriormente, o Papa Inocêncio III, e ali, né, ele acaba conseguindo, né, como a gente falou, falar com o Papa. Mas aí, voltando então, o Inocêncio III, ele teve um sonho, e nesse sonho, o que ele diz? No sonho dele, ele vê a igreja, uma igreja, desabando. E ele viu Francisco segurando a igreja. E ele fortificando para a igreja não desabar. O Papa não conhecia Francisco de Assis, mas ele teve um sonho na qual ele via Francisco segurando a igreja. Então ele entende que, de fato, Francisco era um enviado do Senhor. E ali, o que ele faz? Quando Francisco retorna, depois de ter evangelizado os porcos, o que ele faz? Ele aceita, né? Ele fala com os cardeais que ele vai aceitar a visita de Francisco, que ele vai ouvir, porque ele tinha tido um sonho muito importante. E ali, quando ele tem um contato com Francisco, a gente vai passar agora o trechinho do filme. Espero que vocês gostem. Francisco. Francisco. Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pregue a verdade para todos os homens, que os seus discípulos aumentem aos milhares e que floresçam como a palmeira. Que nosso Senhor esteja com você. Em suas mãos. E eu a seus pés. Oh.
Então, amigos, a gente vê aqui um trecho do filme, né? A gente recomenda vocês assistirem, que conta a vida de Francisco de Assis. A gente vai deixar na descrição aqui do nosso vídeo o nome completo, né? Que você pode buscar o link do filme completo, né? Para você poder assistir. Mas, continuando. Os cardeais já acham essa cena muito forte, porque o principal chefe, né, o principal líder da Igreja Católica, ele se rebaixa a um homem que estaria sujo e beija os seus pés. E a frase que ele traz é uma frase de grande impacto, né? Que ele fala que ele, ali, enquanto Papa, ele beijava os pés de Francisco. Porque ele viu em Francisco, né, seja pelo próprio sonho ou mesmo pela a visão dele, de que ali se tratava de um espírito muito grande e na qual tinha um poder muito transformador. Então, Francisco, ele, na verdade, ele já estava fazendo o processo de reforma dentro da Igreja Católica, né? Então, a gente já tinha várias acusações, vários problemas dentro do apostolado, dentro do colégio cardinalício, e Francisco ali era um despertar para aqueles olhos que ainda viam muitas questões materiais, muitas questões do mundo, e não se preocupava, de fato, com a vivência espiritual. Mas o Papa estava atento a isso. E aí, a gente traz, né, mais um trecho aqui, né, do Como Ser um Missionário do Cristo. Francisco poderia ter desistido diante dos obstáculos que surgiram. Mesmo ele tendo estado atento, mesmo ele tendo agido, mesmo ele tendo renunciado, mesmo ele sendo uma exemplificação, mesmo ele tendo reunido amigos. Por quê? Quando a gente faz o bem, a gente sabe que muitas das vezes nós recebemos uma carga muito negativa em volta porque as pessoas não querem sair das suas condições. E muitas das vezes não é por maldade, é por simples ignorância. E ali o medo da transformação no bem, no amor, prendia as pessoas. Mas Francisco, ele teve perseverança, ele age diante as adversidades. E aí, continuando, né, a gente tem algumas outras passagens também interessantes de Francisco. A gente só vai dar uma pincelada, a gente não vai entrar a fundo, como, por exemplo, o momento que Francisco recita o Sermão dos Pássaros, que é muito conhecido, né, na qual ele fala, né, de como os pássaros nos céus têm a possibilidade de receber o alimento de Deus, que eles não passam fome, né? E que a gente possa ser igual aos pássaros, que semeia, que planta, e que a gente fique atento aos desígnios da providência. Francisco também fala, Francisco também tem um trabalho muito interessante que é em relação ao trabalho de assistência, né? Inclusive aos leprosos. E ali, dentro desse trabalho, dos leprosos, Francisco ele tem um amor, uma renúncia a um grupo que era altamente segregado da vida social. Ele vê naquele grupo a oportunidade, de fato, de exemplificar o amor. Imagina pessoas que tinham o problema da hanseníase, né, que é o termo hoje que nós utilizamos, onde que você tem o processo da carne que começa a se decompor com você vivo, com dores, com sangue, né, uma doença que é contagiosa, e ali ele, ainda naquela vida de pobreza, naquela vida de abnegação, ele se dedica a essa causa de amor. E aí também a gente vai falar rapidamente um pouquinho de Francisco e Clara, né? A gente vai falar de Clara de Assis, que também inicia um trabalho juntamente com Francisco. Da mesma forma que Francisco inicia uma ordem com os homens, chamado, é a ordem dos franciscanos, né? Clara cria a ordem das clarissas, quer dizer, de mulheres que iriam seguir também aquela regra primitiva, né, da vivência, do amor e da abnegação pela vida dos mais simples. Interessante a gente também trazer aqui para a nossa palestra, muitas pessoas pensam que Clara de Assis era irmã, né, biológica de Francisco.
E ela não era irmã de Francisco de Assis. Eles eram da mesma comunidade, ela também de uma família muito rica, mas também ao ver Francisco naquele processo da devoção, da assistência aos pobres, ela também abre mão de um casamento rico, de uma vida de prosperidade material, para seguir os desígnios daquele que foi, sem sombra de dúvidas, um grande avatar, né, dentro da nossa humanidade. E a gente também já traz uma informação interessante, né? Clara de Assis foi uma das encarnações de Joana de Ângeles, mentora, né, de Divaldo Pereira Franco, que tem feito grande trabalho espiritual aqui no Brasil, né? Então a gente tem a presença de Clara de Assis dentro da codificação espírita, né? A gente traz aqui dentro do espiritismo no Brasil. Então é uma informação também muito interessante. A gente percebe como que tudo se encadeia, né? Tudo se relaciona. Então Clara, ela foi uma figura ímpar dentro da vida também de Francisco, na qual realizou, né, e realiza até hoje inumeráveis trabalhos de assistência ao próximo. A gente tem, por exemplo, a Mansão do Caminho, que é coordenado por Divaldo Pereira Franco aqui na Terra, mas com todas as diretrizes trazidas por Joana de Ângeles, que é Clara de Assis. Então, a gente percebe que é muito interessante como que existe todo um amparo espiritual para o nosso progresso, né? Para o nosso progresso, de fato, enquanto espíritos imortais. E aí, continuando, né? Também tem uma outra passagem que é muito reconhecida, quando Francisco ele encontra com um sultão durante um processo de peregrinação, e na qual o sultão, que não tinha formação religiosa católica, né, ele tinha formação, sua formação religiosa árabe, islâmica, ele vê em Francisco um grande homem, um grande espírito, e ele fica comovido com as suas palavras e acaba atendendo alguns pedidos de Francisco, inclusive de questões sociais ali da localidade. Também tem uma outra passagem muito interessante, que é quando Francisco, né, é chamado por um grupo, né, de pessoas de uma localidade que fala que tinha um lobo que atacava as pessoas, né? Era uma localidade muito pobre, e aí o lobo atacava, matava crianças, matava homens, atacava animais, e ali Francisco encontrou o lobo, e essa cena foi presenciada por muitas pessoas, na qual Francisco ele conversa com o lobo, e ele fala com o lobo para que ele não fizesse mais aquilo, que ele tomasse um caminho de ir embora, para que ninguém fizesse mal a ele, que ele não precisava fazer aquilo. E o lobo, que era um animal extremamente selvagem, ele ouvia Francisco de uma forma muito calma e doce. E depois da fala de Francisco, ele foi embora e nunca mais voltou a atacar aquela cidade. Então, esses pequenos trechos mostram como que resplandecia amor das suas palavras. E Francisco também teve alguns probleminhas em relação à sua ordem. Com o passar do tempo, os próprios franciscanos, alguns, se queixavam da vida muito dura, muito difícil, e ali Francisco meio que, em alguns aspectos, teve que ceder, né, em relação ao próprio comando católico, de que achava que a vida ali era muito difícil, muito problemática, e tinha alguns seguidores que achavam que deveriam casar, outros que deveriam desposar mulheres, e Francisco tinha um entendimento celibatário de que não deveria se ter essa questão do sexo presente ali, e muitos frades ali acabam renunciando, né, à ordem de Francisco por discordar depois de um período daquela vivência. Então, Francisco ele fica basicamente com um grupo que, de fato, seguia suas ideias, era um núcleo, a gente diria duro, mas duro no sentido de coeso, né? No sentido de que estavam juntos ali em torno de um ideal.
E aí, nos seus anos finais, né, a gente traz algumas questões também muito famosas de Francisco. Por exemplo, foi Francisco, durante uma cerimônia, ele criou o que a gente entende de presépio, né, a visão ali de Jesus nascido na manjedoura. A gente também tem ali uma outra passagem também da vida de Francisco, que é contada pelos seus historiadores, que foi a questão da estigmatização, que Francisco teria tido marcas, né, nas suas mãos, na sua fronte, nos seus pés, que seriam os mesmos lugares onde que Jesus teria sofrido, né, ali o ponto da entrada dos grandes pregos ali, no seu processo de crucificação. E muitas pessoas até acham de que Francisco saía mostrando isso para todo mundo. Na verdade, pelo que os historiadores dizem, só foi descoberto isso quando o corpo dele foi preparado para o processo de enterro. Então, ele acabou sofrendo em algum momento esse processo de estigmatização. A gente não vai entrar aqui a fundo sobre o que poderia ter acontecido, se de fato houve, mas a gente só traz o relato histórico que existe essa informação, talvez por questões mediúnicas, por questões espirituais. Mas, de fato, o que a gente traz aqui é só esse relato histórico. E ali também a gente finaliza a biografia de Francisco falando sobre o seu desencarne e o seu sepultamento. O seu desencarne foi um desencarne muito bonito. Dizem que ele estava reunido dos seus apóstolos e ele pede para que fosse lido, né, um trecho da Bíblia, né, e na qual relatava o encontro de Jesus com os apóstolos. E ele reza e ora à Virgem Maria, né, a mãe de Jesus. A gente até traz aqui o linguajar católico, né? Então, na concepção dele, da Virgem Maria, na qual ele faz a oração e na qual participa também do seu processo ali de desencarne. E aí, amigos, continuando, contando um pouquinho sobre o desencarne de Francisco de Assis, a gente traz de interessante que no processo ali, que ele já estava próximo do seu falecimento, né, ele fica um período na casa de Clara, né, na qual ali ele mantém mais próximo o contato que ele teve ao longo da sua jornada aqui. E Francisco, ele praticamente desencarna quase cego, tinha fortes dores de cabeça, e Clara, né, cantava cânticos para ele, para aliviar suas dores. Ele fica ali durante o período, né, no seu processo ali já de preparação. Depois, como a gente conta, ele volta para Assis, e lá ele dita, né, um testamento, junto com Clara. Antes, só a gente recobrando aqui, ele passa, né, junto com, claro, o Cântico das Criaturas. A gente também recomenda você que está nos ouvindo aqui, está nos assistindo, a buscar. Um texto excelente de Francisco. Enfim, e Francisco acaba desencarnando num processo ali que os próprios freis veem uma luz muito forte, né? E Francisco pede para ser enterrado nu, sem roupa, sem nada material nele. E Francisco, ele retorna à pátria espiritual. E agora a gente vai trazer outras questões relacionadas à biografia de Francisco de Assis. E finalizando aqui a nossa série de Como Ser um Missionário do Cristo, né? O que a gente traz para vocês? Francisco, né, a sua vida foi pautada no amor, foi pautada na abnegação, foi pautada no desprendimento material. E Francisco, ele teve o grande entendimento que o amor, ele muda o mundo. Então, ele exemplificou como ninguém, renunciou como ninguém, né? Enquanto a gente tem diversos avatares, a gente pode dizer assim, que passaram por aqui e cada um trouxe uma contribuição. E Francisco foi fundamental dentro do processo de reforma e de encontro da Igreja Católica. Hoje nós temos um Papa,
né, que é o Papa Francisco. A gente está falando no ano aqui de 2020. O Papa Francisco, muitos atribuem, né, o nome ao fato de ele ter se inspirado em Francisco de Assis, na qual ele conduz ele conduz um papado, né, mais com uma visão social, de auxílio e de ajuda aos pobres, aonde a igreja possa, de fato, fazer um processo ali de reforma espiritual nos seus seguidores. Ou melhor, que possa proporcionar. E aí, continuando, a gente agora vai trazer a visão espírita, né? O que a doutrina espírita tem a dizer sobre Francisco de Assis. Até agora, a gente viu os fatos históricos, né, que são atribuídos à vida de Francisco. A gente vai entender, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista espírita, o que a gente pode trazer, né? Então, vamos lá. A primeira informação que a gente traz aqui é de que Francisco de Assis, ele era um dos discípulos de Jesus. E essa informação está contida no livro A Caminho da Luz, que é psicografia de Francisco Cândido Xavier, que foi editado por Emmanuel. Um trecho lá do Caminho da Luz, né, tem assim: um dos maiores apóstolos de Jesus desceu à carne, com o nome de Francisco de Assis. Seu grande e luminoso espírito resplandeceu próximo de Roma, nas regiões da Úmbria desolada. Sua atividade reformista verificou-se sem os atritos próprios da palavra, porque o seu sacerdócio foi o exemplo na pobreza e na mais absoluta humildade. A igreja, todavia, não entendeu que a lição lhe dizia respeito e ainda uma vez não aceitou as dádivas de Jesus. Então, por mais que tivesse tido uma abertura, né, em relação à vida de Francisco, né, o Papa tendo tido aquele comportamento, de ter beijado os pés de Francisco, ter autorizado a abertura da Ordem dos Franciscanos, a gente viu que o comportamento da cúpula de Roma, do colégio cardinalício e do papado, ele se manteve pouco alterado ao longo dos séculos ali. Mas, de toda forma, Francisco, ele foi um exemplo, e na qual muitos ainda o seguem. E ali, a gente já traz informação, né? Emmanuel nos falou que Francisco de Assis foi discípulo. Mas foi quem? Qual o discípulo foi? E aí tem um livro, né, chamado Kardec Prossegue, né, de Adelino da Silveira. E o entrevistador ele tem uma conversa com Francisco Cândido Xavier. E aí ele pergunta a Francisco Cândido, né, se ele poderia dizer se Francisco de Assis era a reencarnação do apóstolo João Evangelista. E Tico diz, né, grande comunidade dos nossos companheiros espíritas cristãos admitem essa realidade. Nós também acreditamos que a elevação de São Francisco de Assis foi a continuidade da obra de João Evangelista na divulgação da obra do Cristo em todo o mundo, especialmente na vida ocidental. E a gente vai entender por que era, né, João Evangelista. João Evangelista, né, quem foi dentro da história cristã? João Evangelista é aquele que é atribuído que escreveu um evangelho, o Evangelho de João. Ele escreveu 3 epístolas e também ele é o autor, né, ainda que talvez muitos não tenham a certeza, mas é atribuído a João o Apocalipse. E ali a gente traz alguns paralelos da vida de João Evangelista com Francisco de Assis. Então, João é aquele que, após a desencarnação de Jesus, ele passa a cuidar de Maria, como sendo a mãe de Jesus, né? João é referido por diversas vezes como o discípulo que Jesus mais amava. E João é o último discípulo a desencarnar com 94 anos, em Éfeso. A gente até traz aqui a referência do Polo 15 de Comerge, aqui de Magé, se chama Éfeso, né? Que foi uma cidade muito importante no período cristão ali. E foi aonde que João desencarna, João Evangelista. E de todos os apóstolos,
ele foi o único que teve desencarne de morte natural. A maioria foi morto, foi assassinado, sofreu. Ele morreu de velhice, com 94 anos. E a morte dele foi através de um sono, né? E a gente também traz de interessante que João Evangelista, o corpo dele não foi encontrado. E aí, o que a gente traz isso de interessante? João Evangelista era o discípulo que tinha esse entendimento que, de fato, exercia o amor entre os 12 discípulos, né? Era aquele que acompanhava Jesus, que ouvia Jesus. Não quer dizer que ele era o preferido no sentido que a gente entenda negativo, mas nas atribuições de que João era o discípulo que Jesus mais amava, era no sentido de que talvez ele tinha algo, né, que o conectava a Jesus de uma forma diferente em relação aos demais 11 discípulos. E a devoção que Francisco de Assis tinha à Virgem Maria, a gente também percebe em João Evangelista, né? Um dos momentos cruciais da vida de Jesus, né, que é o seu processo de desencarne na cruz, isso também tem relatado lá no Evangelho de João, tem a passagem que diz: ora, Jesus, vendo ali, né, sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, ele diz à mãe, a Maria, né, mulher, eis aí o teu filho. Depois, ele vira para João Evangelista e fala: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Então, Jesus confia Maria, sua mãe, a João Evangelista. Então, somente um espírito de grandeza muito grande para poder ter a grandeza de ficar com Maria. E a gente percebe que essa devoção e esse amor que Francisco de Assis diversas vezes externou a Maria de Nazaré, a Virgem Maria, como dizem os católicos, está presente na vida de João. E aí, o mais que a gente traz de informação espírita, né? Num livro chamado Universo e Vida, que ele é psicografia de Hernani Santana e foi editado pelo Espírito Áureo, né? Tem um trecho lá, a gente depois pode estar passando os detalhes para vocês, que, né, o autor Áureo, ele fala o seguinte: tal como ele, Abraão, que foi mais tarde Salomão e depois Simão Pedro, Isaac, que seria Daniel, e posteriormente João, o Evangelista, José, o chanceler do Egito, que viria a ser Davi, e depois Paulo de Tarso. O espiritual, ele está contando, fazendo uma narração de quem foi quem dentro da Bíblia, e a gente vai percebendo que as encarnações, elas vão se sequenciando, né? O comportamento da vida atual, ele vai se corresponder com um comportamento passado. E a gente vê, por exemplo, Salomão, que foi grande sábio, né, e que acabou se perdendo, ele é a figura de Simão Pedro, também sábio, mas também um homem vacilante, assim como Salomão. Então, o espírito ainda traz essas características, né, de que às vezes ele ainda não consegue romper. Mas a gente também traz interessante de Daniel. Daniel, dentro do Antigo Testamento, ele tem um papel muito interessante na figura ali do processo de unificação, a gente pode dizer assim, do povo hebreu. E Daniel também ele era considerado, né, um grande espírito que tinha visões, era um grande profeta, né, profeta Daniel. E essa característica se acentua também em João Evangelista, que vai se acentuar em Francisco de Assis. Então, a gente percebe que esse espírito ele já vem reencarnando a diversas encarnações, sempre na busca de orientar as pessoas no seu desenvolvimento espiritual. E aí também a gente, fazendo aqui uma análise, né, qual foi o impacto da vida de Francisco de Assis no nosso mundo? Qual foi o impacto espiritual em relação a isso? Lá no Caminho da Luz, a gente também tem esse trecho, que diz: o esforço poderoso do missionário, todavia, se não conseguiu mudar a corrente de ambições dos papas romanos, deixou traços fulgurantes da sua passagem pelo planeta. Seu exemplo de simplicidade de amor, de singeleza e de fé
contagiou numerosas criaturas que se entregaram ao santo mistério de regenerar almas para Jesus. A Ordem dos Franciscanos chegou a congregar mais de 200 mil missionários e seguidores do Grande Inspirado. Um momento grande hoje, se a gente fosse fazer todo, de 1200 até agora, a Ordem dos Franciscanos chegou a atingir 200 mil missionários, né? Eles repeliam qualquer auxílio pecuniário para aceitar tão somente os alimentos mais pobres e mais grosseiros. E o característico que mais os destacava das outras comunidades religiosas era o seu alinhamento dos mosteiros. Eles não buscavam ficar lá nos lugares dormindo e rezando, né? Aí Emmanuel continua. Em vez de repousarem à sombra dos claustros, na tranquilidade e na meditação, esses espíritos abnegados reconheciam que a melhor oração para Deus é a do trabalho construtivo, no aperfeiçoamento do mundo e dos corações. E aí, por fim, amigos, por fim, a gente traz aqui finalizando a nossa palestra, a gente percebe quão importante foi a vida de Francisco de Assis, que já tinha vindo como João, já tinha vindo como Daniel, e que sempre nos ilumina, sempre nos traz os pensamentos para que nós possamos, de fato, estar vivenciando o Evangelho de Jesus. Muitos até dizem, né, que Francisco de Assis poderia ser Francisco agora, né, o Papa. As informações que a gente tem oriunda do mundo espiritual é que não, na verdade, Francisco, o Papa, né, Francisco, ele vem a ser um dos seguidores mais fiéis de Francisco de Assis e que também está vindo com propósito de reforma da Igreja Católica. Mas, de todo modo, fica o ensinamento para a gente, fica para a gente a oportunidade do aprendizado, que nós possamos saber renunciar, que nós possamos saber vivenciar e exemplificar o amor de Jesus, compreendendo o nosso papel aqui na Terra, de que nós somos aprendizes, estamos aqui um para ajudar o outro. Por fim, deixo aqui com vocês um vídeo com a oração de Francisco de Assis, pela voz da querida Elizabeth Lacerda. Espero que vocês gostem. Não deixem de se inscrever aqui no nosso canal do Centro Espírita Amor ao Próximo, divulgar aos amigos também, a gente pede essa ajuda para vocês. O nome do nosso canal é TV SEAP Fragoso. Então divulguem, compartilhem o vídeo, deem seu joinha, se inscreva. E é isso. Até uma próxima. Fiquem com Deus e se cuidem. Compreender e ser compreendido.
buscamos caminhos que nos permitam ser melhores.